Para entendermos o Evangelho de hoje, é preciso lembrar do Evangelho de domingo passado. Jesus perguntava aos seus discípulos quem o povo dizia que ele era. Respostas variadas são dadas. Depois ele pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, então, respondendo em nome dos outros, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele: você é feliz, você é bem-aventurado, Pedro. Antes Simão, agora Pedro, porque não foi carne e sangue, não foi nenhum ser humano que te mostrou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E aí Jesus dá a ele a autoridade para conduzir a igreja que ele instituía. Pedro age e fala em nome dos outros, abrindo seu coração para Deus. Agora vemos Pedro ter uma atitude totalmente oposta àquela anterior. Logo depois que Jesus institui Pedro como líder, elo de comunhão na sua igreja, ele anuncia o que irá acontecer com ele e diz: eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E qual é a atitude de Pedro? A atitude de Pedro é de chamar Jesus de lado e começar a repreendê-lo dizendo: não, isso de jeito nenhum, com isso eu não concordo. Por que é que Pedro tem essa atitude? Porque Pedro esquece de se manter aberto ao Senhor, se esquece de fazer a vontade de Deus e fala mais alto a sua vontade, o seu projeto. Porque os discípulos seguiam a Jesus buscando um projeto de privilégios pessoais, de glória pessoal. E quando Jesus fala em morte e ressurreição, o projeto que eles queriam vai por água abaixo. A vontade deles, para eles é mais importante. Jesus então diz a Pedro, a tradução do texto é: vai para longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você está pensando as coisas dos homens. Vamos entender bem essa resposta de Jesus, para que Pedro verdadeiramente possa ser colocado no seu devido lugar. A tradução diz: afasta-te, mas o verbo que aparece no texto grego é o verbo opisso. Diz o texto: opissomou. Opisso em grego significa, sobretudo, ir para trás. O que Jesus disse para Pedro é o seguinte: Pedro, se abaixe. Pedro, reconheça quem eu sou e quem você é. Eu sou o Mestre, eu sou Deus, você é discípulo. Quem conhece o plano traçado pelo Pai sou eu. Eu vou à frente, você vai seguindo os meus passos. Jesus nada mais pede que Pedro seja seu fiel discípulo, que aceite a sua vontade, vindo atrás dele. Se ele vai para a cruz, Pedro, você vem atrás de mim também. O termo Satanás que aparece no texto também precisa ser bem entendido. A palavra Satã ou Satanás, que para nós é a personificação do mal, tem o sentido de adversário apenas.
E é uma palavra usada em várias situações nesse sentido, nessa condição. Quando dois lutadores se enfrentam no ringue, um é o Satã do outro. Isto é, um é o adversário do outro. Quando Pedro não aceita o projeto de Deus, ele se coloca contra Deus, portanto, adversário de Deus. Daí o termo Satanás. Jesus diz: vai para trás de mim, adversário. Você não aceitando o plano de Deus, você se coloca contra mim. Então, coloque-se no teu lugar. Pedro vai entender e vai depois se colocar no lugar que Jesus pede que ele o faça. E diz Jesus: se você não obedecer à vontade de Deus, você se torna para mim uma pedra de tropeço. A palavra grega é a palavra escandalon. É aquela pedra que no caminho nos atrapalha, nos faz cair, nos impede de caminhar de modo seguro e sereno. Jesus diz: Pedro, com essas ideias, você atrapalha a minha missão, ao invés de colaborar com ela. O que Pedro recebe da boca de Jesus também é dirigido a cada um de nós hoje, porque nós também podemos ser os novos satanases. Toda vez que a gente procura fazer a nossa vontade, toda vez que o projeto de Deus fica em segundo plano, nós somos satanases, nós somos adversários de Deus, nós somos gente que atrapalha ao invés de ajudar. O grande convite hoje é para que nós sejamos conscientes do projeto de Deus, fiéis discípulos e obedientes à vontade do Senhor. O nosso lugar é atrás dele. Nós somos ovelhas, ele é pastor. Nós somos discípulos, ele é o mestre. Nós somos criaturas, ele é Deus. Peçamos, portanto, que ele nos ajude a sempre manter o nosso lugar de fiéis discípulos, seguindo passo a passo o seu projeto, para que, colaborando com ele, como amigos dele, ajudemos na implantação do seu reino, que é nosso também, um reino de amor, de justiça, um reino de salvação para a humanidade. Aceitando esse Deus de amor, que é quem nos guia, orienta e salva, vamos ficar em pé, por favor, e nele professar a nossa fé.